Olá, eu sou o Del. E eu sou a Ká. Se você está de forma irregular na Espanha, saiba que os arraigos são modalidades importantes para a regularização do estrangeiro aqui no país. E em novembro de 2024, houveram mudanças significativas no regulamento da estrangeria. Mas será que isso tudo vai te beneficiar? Será que você tem direito? Quais são os requisitos? Quais são os benefícios dos arraigos? E quais são as desvantagens dos arraigos? A gente vai responder tudo isso e muito mais. Lembrando que essa é a segunda parte do vídeo sobre a nova regulamentação de estrangeria. Mas antes da gente começar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Porque aqui você encontra dicas de viagem, um pouco sobre a nossa vida na Espanha. E de quebra, a gente te ensina a fazer toda a documentação para morar aqui na Espanha. Então se prepara, porque a gente vai te contar tudo sobre as mudanças do novo regulamento de estrangeria para quem está irregular aqui na Espanha. Então vem com a gente, porque esse vídeo tá recheado de informação muito importante. Em 19 de novembro, finalmente o governo aprovou o novo regulamento de estrangeria. E de acordo com o governo espanhol, estima-se que com esta nova reforma serão regularizadas 300 mil pessoas por ano nos próximos 3 anos. Além disso, o novo regulamento visa diminuir os trâmites, ter mais agilidade, mais segurança jurídica, mais proteção aos trabalhadores e empregadores, mais vias regulares e também alinhar a regulamentação espanhola de acordo com a União Europeia. A Lei Orgânica 4/2000, de 11 de janeiro, prevê a possibilidade de conceder uma autorização de residência temporária por circunstâncias excepcionais em determinadas situações, como por motivo de enraizamento, que é o arraigo, ou por razões humanitárias, ou de colaboração com a justiça, ou outras circunstâncias excepcionais que sejam determinadas regularmente. E agora o novo regulamento detalha bem melhor essas autorizações de residência temporária por circunstâncias excepcionais, que entre elas estão os arraigos. Mas você sabia que a Espanha é o único país da União Europeia que tem uma figura específica para quando uma pessoa em situação irregular passa a estar em situação regular? E essa figura se chama arraigo, que na tradução literal significa enraizamento. Basicamente, o governo espanhol reconhece que você está enraizado e integrado na sociedade espanhola, mesmo estando sem documentação, e que por fim acaba concedendo uma autorização de residência, que são os arraigos. Antes dessa atualização no regulamento, existiam 4 tipos de arraigos: o arraigo social, o laboral, o familiar e o de formação. E agora, com o novo regulamento, o governo estabeleceu 5 modalidades de arraigo: o arraigo familiar, o socioformativo, o social, o sociolaboral e o de segunda oportunidade. As grandes novidades anunciadas pelo governo sobre os arraigos é que para solicitar qualquer um destes trâmites, exceto o arraigo familiar, o tempo de permanência exigido na Espanha diminuiu para 2 anos. E agora também, todos os titulares dessas autorizações vão adquirir uma autorização de trabalho. E a gente vai falar de todos eles e se você também pode solicitar autorização por arraigo ou até por outras circunstâncias excepcionais. Arraigo familiar. Anteriormente, o arraigo familiar era destinado a todo imigrante que tem algum vínculo familiar com o cidadão espanhol. Mas agora, com a nova reforma, ele se destina somente àquelas pessoas que estejam irregular na Espanha e que sejam progenitores ou tutores de um menor nacional de algum país membro da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu ou da Suíça, contanto que não seja da Espanha. Mas é importante que neste tipo de arraigo é necessário comprovar a sua residência na Espanha, que você esteja a cargo do menor e conviva com ele, ou esteja ciente das suas obrigações paternais. E uma coisa boa que ainda continua neste tipo de arraigo é o tempo, já que as pessoas que se enquadram neste perfil podem solicitar o arraigo familiar independente do tempo em que se encontram na Espanha. Tá, mas e os familiares de espanhóis? Não tem mais o direito de solicitar o arraigo familiar? Na verdade, não, porque eles não se enquadram mais no perfil do arraigo familiar. De acordo com o novo regulamento, agora existe uma autorização específica para familiares de espanhóis. E essa autorização agora se chama reagrupamento familiar. Então, com o novo regulamento, o familiar de espanhol ele não se enquadra mais nos arraigos. E, obviamente, eles vão ter muito mais benefícios e facilidades nessa nova regra. E caso você queira saber mais sobre essas mudanças, na primeira parte do nosso vídeo sobre atualizações da nova regulamentação de estrangeria, a gente explicou sobre os requisitos dessa autorização e quais foram essas mudanças. E a gente vai deixar o link aqui no card para você dar uma olhadinha depois. Arraigo socioformativo.
O arraigo socioformativo é o antigo arraigo de formação, que na verdade não mudou basicamente nada. E este arraigo visa regularizar o imigrante por meio da educação e integração social. Ele é destinado para aquelas pessoas que estão há pelo menos 2 anos de forma irregular na Espanha e que estejam matriculadas, cursando ou que se comprometam a realizar alguma formação na Espanha. E juntamente com todas as exigências para a formação, será exigido também um relatório de integração social na Espanha. E a vantagem desse arraigo é que ele permite que você trabalhe por conta de outrem, ou seja, basicamente ser contratado por uma empresa. Mas claro, desde que seja até um máximo de 30 horas por semana. E após a conclusão do curso e a sua qualificação na Espanha, você vai poder solicitar uma autorização para trabalhar na área relacionada à sua formação. Arraigo social. Já o arraigo social é destinado a 2 tipos de perfis. O primeiro deles são para aquelas pessoas que estão irregulares há 2 anos na Espanha, mas já estão integradas socialmente no país. E neste caso, a integração deve ser comprovada através da apresentação de um relatório favorável dos órgãos competentes da comunidade autônoma de onde a pessoa possui residência. Já o segundo perfil são para aquelas pessoas que estão irregulares na Espanha, mas possuem laços familiares com outras pessoas estrangeiras que são titulares de uma autorização de residência. Mas é importante ressaltar que, neste caso, o titular do visto precisa dispor de meios econômicos suficientes para mantê-los no país e que deverão atingir pelo menos 100% do IPREM. A grande mudança no arraigo social, e que é muito boa por sinal, é que antigamente era obrigatório ter um contrato de trabalho, mas agora não é mais necessário. E caso você tenha um contrato de trabalho, o seu perfil se enquadra em um outro tipo de arraigo, que é o arraigo sociolaboral. Arraigo sociolaboral. No arraigo sociolaboral, é necessário que o imigrante esteja há pelo menos 2 anos de forma irregular na Espanha e que possua um ou mais contratos de trabalho que garantam pelo menos o salário mínimo interprofissional ou o salário estabelecido. Além disso, o solicitante desse arraigo não pode ter a condição de requerente de proteção internacional no momento da apresentação do pedido ou durante o seu processamento. Anteriormente, o arraigo laboral não exigia contrato de trabalho atual, mas exigia que você comprovasse que esteve em algum momento na Espanha de forma legal e que trabalhou por pelo menos 6 meses durante esse período. E geralmente o arraigo laboral ele era mais voltado para as pessoas que entraram na Espanha com visto de estudante e por fim não conseguiram renovar o visto e permaneceram irregulares no país. E esse perfil de estrangeiros agora se enquadram em outro arraigo, que é o arraigo de segunda oportunidade. Arraigo de segunda oportunidade. E o governo, com um novo regulamento, criou um novo tipo de arraigo que se chama arraigo de segunda oportunidade. E este modelo de arraigo é bem legal, porque ele é voltado para aquelas pessoas que já obtiveram uma autorização de residência na Espanha e que por diversas razões, infelizmente, não conseguiram renovar e acabaram perdendo a autorização de residência no país. E a perda do visto espanhol pode ter sido por diversas razões, como a perda involuntária de emprego ou renda, o que impossibilitou cumprir os requisitos financeiros para a renovação, problemas familiares ou de saúde que dificultaram a regularização e até o não cumprimento de prazos administrativos devido a circunstâncias adversas. Contudo, é importante saber também que essas autorizações de residência anteriores não podem ter sido concedidas por circunstâncias excepcionais como os arraigos, e nem tenham sido negadas por razões de ordem pública, segurança e saúde pública. E como todo arraigo, é necessário que você comprove que esteve por pelo menos 2 anos de forma irregular na Espanha após a perda do seu visto espanhol. Então, se você já está regular na Espanha e está pensando em deixar de renovar o seu visto para já engatar o arraigo de segunda oportunidade, lembre-se que você terá que ficar sem papéis por pelo menos 2 anos após o vencimento do seu visto. E, obviamente, a gente não recomenda isso. Outras autorizações por circunstâncias excepcionais. Além das autorizações de residência por enraizamento, estão previstas as autorizações por circunstâncias excepcionais para pessoas em situações específicas de vulnerabilidade ou interesse público, e são em casos por colaboração com autoridades que são destinadas para pessoas que denunciam redes organizadas ou colaboram com investigações. E tem também o de interesse público e segurança nacional, que são os casos em que a permanência do estrangeiro beneficia o país, além também por razões humanitárias, que incluem vítimas de crimes de ódio, exploração trabalhista, violência de gênero e tráfico de seres humanos. E agora, a autorização de residência por circunstâncias excepcionais por razões humanitárias, ela está mais bem definida pelo novo regulamento. De acordo com ele, estrangeiros que foram vítimas de crimes de ódio incluem ataques motivados por racismo, xenofobia, religião, orientação sexual e entre outros. Os trabalhadores em situação de exploração trabalhista precisam comprovar a denúncia perante a autoridade trabalhista ou judicial. E as vítimas de violência de gênero também podem solicitar a autorização de residência. E aqui a gente não
não fala violência doméstica, porque o foco é a desigualdade de gênero e a violência exercida por homens contra mulheres em um contexto de relações afetivas, como namorados, maridos ou ex-parceiros. E nessa autorização incluem também as vítimas de violência sexual e seus dependentes, que são menores ou adultos incapacitados. E lembrando que a nova regulamentação ela só vai ser implantada a partir do dia 20 de maio de 2025. E até lá, o que prevalece são as regras antigas. Beleza? E aí, gostou do vídeo? E agora que você já tá por dentro se pode ou não pedir uma autorização de residência e trabalho por arraigo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Porque aqui você encontra dicas de viagem, um pouco sobre a nossa vida na Espanha. E de quebra, a gente te ensina a fazer toda a documentação para morar aqui na Espanha. E conta pra gente aqui nos comentários se você quer mais vídeos sobre esse assunto. A gente vai ficando por aqui. Hasta luego! Falou!